Tudo é possível. Pastor Cris Oyakhilome, parte 2. Mateus 18:18. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Aleluia. De acordo com este versículo, em outras palavras, Jesus nos deu poder e autoridade. Então, a criação de algo é feita no reino do Espírito. Descubra-o e ligue-o na terra. Então, ele será ligado no céu. O Evangelho declara em Efésios 1:3: Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso quer dizer que as bênçãos já foram nos dadas. Elas estão em lugares celestiais. Então tudo que temos que fazer é retê-las ou perdê-las. E como fazemos? É simples, através das nossas palavras. É por isso que quando você orar, você precisa falar. A palavra de Deus nunca falha. Faça canções da palavra de Deus. Mantenha a alegria. Diga, eu sou o que Deus diz que eu sou. O sucesso é meu. Sou mais do que vencedor. Aleluia. Quando temos sofrimentos e problemas em nossas vidas e somos aparentemente incapazes de mudar as circunstâncias de nossas vidas, Deus não é responsável. Ele nunca nos fez vítimas. É o diabo que faz das pessoas vítimas de suas próprias vidas. O que precisamos sempre é de crescimento. Pois à medida que crescemos nas coisas de Deus, somos capazes de realizar mais e mais. A segunda carta aos Coríntios 5:17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então, alguém em Cristo é uma nova criação. Ele não vai ser. Não é quando ele chegar ao céu. Não. As coisas velhas já passaram. Todas as coisas se tornaram novas. Isto já aconteceu. Os verbos estão no passado. Não é uma promessa, mas a declaração de um fato. Uma realidade da hora presente. Se Deus diz que as coisas velhas já passaram, então eu também posso crer e dizer a mesma coisa. Você pode não sentir que as coisas velhas passaram, mas a verdade é que Deus escreveu isto para que você cresça e pudesse dizer com fé. Alguém pode nascer com uma doença cardíaca incurável, mas quando nasce de novo em Cristo, se torna nova criatura e as coisas velhas já passaram. Romanos 3:4 diz: De modo algum, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Aleluia. Em outras palavras, qualquer homem que esteja dizendo algo que seja inconsistente com o que Deus está dizendo, ele está mentindo. E você tem que saber qual é a verdade. A verdade é realidade. Você tem que saber que o que Deus diz é a verdade e não o que você está sentindo. Porque não vivemos pelo que sentimos, mas pelo que a palavra de Deus diz. Em João 14:6, Jesus disse: Eu sou o caminho, que é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Tudo mais é apenas uma sombra. Muitas vezes
pensamos que não podemos fazer certas coisas porque somos fracos, mas isso não é verdade. O verdadeiro cristianismo é aprender a palavra de Deus e desenvolver-se nela, praticando-a. No Antigo Testamento, eles tinham que obedecer os mandamentos e falharam. No Antigo Testamento, Deus lhes deu leis e eles tentaram obedecê-las, mas não conseguiram, porque não tinham a natureza de Deus para obedecer à justiça de Deus. A palavra de Deus no Antigo Testamento não lhes deu vida por meio da lei. Gálatas 3:21 diz: é, pois, a lei contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida, a justiça teria sido pela lei. Não porque era imperfeita, mas não podia dar vida. Senão, um Novo Testamento não seria necessário, porque a salvação seria possível através da lei de Moisés. Hebreus 8:7 diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. E contudo, eles não conseguiram obedecer a estes mandamentos. É por isso que o homem precisa nascer de novo. Então ele começa no Novo Testamento, recebendo a vida e a natureza de Deus no Espírito. Uma vez que a pessoa recebe a vida e a natureza de Deus, torna-se perfeitamente natural para ele fazer as coisas de Deus. Aleluia! Essa pessoa não precisa lutar para fazer a coisa certa. A retidão se torna a sua natureza. A segunda carta aos Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. Isto significa que nos tornamos a demonstração da justiça de Deus. Em outras palavras, você pode olhar para aqueles que nasceram de novo e ver a perfeição de Deus, porque eles receberam a natureza de Deus e se tornaram mestres sobre as circunstâncias, sobre as doenças e sobre os demônios. Aleluia! Romanos 5:17 diz: os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Glória a Deus. O dom da justiça. Ele nos diz para Ele não nos diz para nos qualificarmos para a justiça, porque a justiça é um dom dado aos que nasceram de novo. Aleluia! E estes reinarão como reis nessa vida, por meio de Jesus Cristo. Você não cresce ou aumenta em justiça. E essa justiça não é sua própria justiça, é a justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, mas Ele vê a justiça de Cristo em você. A justiça é a natureza de Deus e nos dá a capacidade de fazer o que é certo. E é o que nos dá a capacidade de ficarmos na presença de Deus sem um sentimento de culpa, inferioridade ou condenação. Podemos ficar na presença de Deus sem medo. E se podemos ficar na presença de Deus em virtude da nossa justiça em Cristo Jesus, também podemos ficar na presença de Satanás e das cortes do inferno com ousadia, sem nenhum medo. Esta é a razão pela qual podemos ficar diante de qualquer tipo de doença ou problema sem medo. Pois quando você chega ao conhecimento da verdade, você não tem mais medo. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem tormento. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Em Mateus 17:20, Jesus disse:
por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Aleluia. Muitas vezes, por causa das nossas suposições, caímos em armadilhas. Então, quando você declarar algo, não volte e diga que não aconteceu. Quando você faz isto, é como se você dissesse a Jesus que ele não estava exatamente certo e que você sabe melhor. É como se você dissesse: bem, eu disse o que o Senhor disse para dizer e não funcionou. Jesus não disse: quando você disser à montanha vá, observe e a veja ir. Ele disse que quando você disser à montanha vá, ela se foi. E você tem que agir como se ela tivesse ido, e ela será removida. Quando você disser à doença vá, haja como se ela tivesse ido embora, independente do que você vê ou sente. A fé é dada a você pequena. É uma pequena semente. E se você nasceu de novo, você tem fé. Todo aquele que nasce de novo recebe a medida da fé. Romanos 12:3, na parte B, diz: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia! E é nossa responsabilidade fazer essa fé crescer. Você já viu uma semente de laranja com caule, raízes e galhos? No entanto, esta semente tem potencial de produzir tudo isto e produzir mais frutos com sementes nelas. É assim que você é. 2 Pedro 1:3 diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Aleluia! Tudo o que você precisa foi dado a você. Está tudo em você. Olhe para dentro de si, pois há um rei dentro de você. O sucesso está em você. Não olhe ao seu redor. Apocalipse 5:10 diz: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia! Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Jesus não disse para você chorar, se desesperar ou gritar. Ele disse para dizer ao monte. Então fale com o problema, não fale sobre o problema. Se você tem fé, e se sua fé é fé, você apenas diz à montanha. Aleluia! Continuaremos essa mensagem na parte 3. Pai querido, muito obrigada por nos fazer reis e sacerdotes, por nos dar a medida da fé e nos encorajar a aumentá-la todos os dias através da sua preciosa palavra. Obrigada por nos ensinar o poder das palavras. Eu profetizo na sua vida, você que me ouve hoje, as suas palavras serão cheias de vida, poder e fé. Você falará apenas o que você deseja ver. A partir de hoje, você continuará em graça, progresso, crescimento nas suas finanças, saúde divina e paz que vai além de todo entendimento. A sua língua será uma árvore frutífera. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.